Este é o programa Cenários. Essa semana nós vamos ouvir o vice-presidente regional da ABIMAQ. A ABIMAQ é a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos. Simplificando, é a indústria que produz bens de capital. E simplificando mais ainda, é a indústria que produz aquelas máquinas e equipamentos sem as quais as outras indústrias não podem produzir produto nenhum final. Então, a ABIMAQ é um ramo da indústria assim, absolutamente vital para o funcionamento da economia, pelo menos daquelas economias industrializadas. Né? Sem máquinas e equipamentos, não tem fábrica, não tem produto final. E as pessoas dependem completamente, então, do que é produzido fora do país. Você vai conhecer a força de um país conhecendo a força da sua indústria de bens de capital. Sem isso aí, você conhece qualquer coisa, menos a força industrial e da economia do país. Então, nós estamos conversando hoje com o vice-presidente regional. Por que não com o presidente? Porque a ABIMAQ tem apenas um presidente e é nacional. Cada regional tem o seu próprio, digamos, presidente, entre aspas, que é o vice-presidente regional. E no nosso caso aqui é o senhor Hernani Calduro. Hernani Calduro é industrial do setor, trabalha em São Leopoldo, na Metalwork, né, e representa os interesses dessa entidade aqui. Nós vamos conversar hoje sobre esse setor, sobre esse ramo industrial vital para o funcionamento da indústria brasileira e da nossa economia. Né? Está aqui conosco também o Stormer, analista financeiro, vai conversar conosco também. Hernani Calduro, isso aqui não é propriamente uma entrevista, mas uma conversa entre nós, né? Porque tanto eu quanto o Stormer nos metemos muito na conversa. Então nós vamos realmente conversar um pouco sobre essa indústria, para que vocês que estão aí nos vendo tenham uma noção exata do que representa essa indústria de máquinas e equipamentos aí no Brasil. Está sofrendo aí com esse momento econômico brasileiro. Nesse momento nós estamos ao vivo. Né? Estamos falando aí para todo o Brasil, para todo o mundo, através da internet, nos sites www.leandrostormer.com.br e www.polibrobh.com.br. No site do Leandro Stormer, se você olhar ali no seu monitor do lado direito, vai notar que tem uma ferramenta ali, um chat. Pode, se você quiser, intervir imediatamente durante o programa com as suas questões, as suas perguntas, enfim, você pode fazer suas críticas. O Stormer já está aqui pilotando. Notebook, né, Stormer? Então é só mandar sua mensagem ali que o Stormer registra, imediatamente nós colocamos na mesa aqui para discussão. Depois, então sim, depois desse programa online, ele vai ficar uma semana nos dois sites para que você possa mais devagar acompanhar o que nós estamos conversando nesse programa semanal. Ele estará também disponibilizado no canal corporativo do YouTube, youtube.com/Leandro Stormer. Né? Então nós vamos começar pelo começo, né? Como dizem os bons mestres. Né? Claro que eu já expliquei o que é a ABIMAQ aqui, mas se você pudesse explicar talvez um pouco mais detalhado o que é a ABIMAQ, o que ela significa para a economia brasileira, para a nossa indústria, né? Tá certo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço, bom dia a todos. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos está completando 75 anos. Ela abrange o segmento de bens de capital, que são bens usados para produção industrial. Especificamente, dentro de bens de capital, a ABIMAQ congrega as empresas fabricantes de máquinas e equipamentos. E máquinas, porque o pessoal que está nos vendo aqui não domina muito isso, né? Máquinas e equipamentos de que natureza? Assim, porque o pessoal pode estar pensando assim, qualquer máquina e equipamento, não, né? É uma máquina e equipamento que deve ser usado por outras indústrias, é isso? Exato. Nós chamamos isso de indústria das indústrias. Né? Na realidade, por quê? Porque são com essas máquinas que se formam as indústrias. Né? Então, ou seja, não tem como ter um liquidificador, um carro, se não tiver primeiro... Uma máquina injetora, por exemplo, para injetar toda a parte que é em plástico tecnopolímero, tem que ter uma máquina operatriz para fazer os eixos que vão no motor do liquidificador. Então, nós somos as indústrias das indústrias. A ABIMAQ congrega
um segmento de 4.500 empresas, representa 4.500 empresas no Brasil. O segmento, a segmentação dentro da ABIMAQ são divididas em 28 câmeras setoriais, ou seja, são segmentadas. Então, por exemplo, máquinas para a indústria do plástico. Vai agrupando as indústrias de máquinas e equipamentos que são afins, né? Exato. Então, ali é a Câmara do setor de máquinas e equipamentos para a área do plástico. Assim tem para a área da madeira, assim tem para calçado, assim tem para eletroeletrônica, tem para a área agrícola. São 28, naval, petróleo e gás, são 28 câmeras setoriais. Depois, a ABIMAQ ela está representada nos estados, nas regiões industrialmente significativas dentro do estado, dentro do Brasil. E nos estados também se organiza por câmeras? E nos estados são regionais. Regionais, sim, mas dentro dos regionais se organiza por câmeras ou só tem a nacional? Não, câmeras são sempre nacionais. Nacionais. Tá? Dentro, por exemplo, do estado, elas representam todas as câmeras. Não existe uma subdivisão de câmeras aqui. Quantos trabalhadores isso movimenta? Assim, o setor de máquinas e equipamentos tem hoje 255 mil empregados diretos. Não é muito não, né? Se comparado, por exemplo, com a indústria automobilística, 2,5 vezes a mais. É mais que... Então, o setor automobilístico tem automóveis algo em torno de 100 mil funcionários diretos. E é mais composto por empresas de porte maior, porte intermediário? Porte 90% são pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas. Só 10% são grandes empresas. É impressionante. Então, E a presença de capital estrangeiro nesse aí é muito relevante? Existe sim, é relevante, empresas que são fabricantes de... A sua própria empresa? A minha própria empresa é uma empresa de origem italiana, porém com fábrica no Brasil, produzindo no Brasil. Né? É significativo sim, tem bastante. 10%, 20%? Aproximadamente uns 14%. Não é muito, né? É uma indústria bem nacional. Nacional. E me diga uma coisa, senhor Calduro, e em relação, digamos assim, ao conjunto das indústrias, tá? Se a gente puder fazer esse tipo de raciocínio, a indústria de bens de capital, ela representaria quanto por cento total, por exemplo, do faturamento de todo o setor industrial brasileiro? Do setor industrial brasileiro, ela representa algo perto de 8%. 8%. Industrial. Não do PIB geral é pouco, é bem menos, né? Algo em torno de 0,4%, 0,2%. O importante é que esse setor é a base da industrialização. Né? É através dele que vai determinar o grau de industrialização do país. Né? Eu sempre dou como exemplo o setor agrícola. Né? O Rio Grande do Sul, depois de São Paulo, é o estado com maior diversificação de indústria de máquinas e equipamentos no Brasil. Nós somos o segundo. Diversificação. Diversificação e, consequentemente, representatividade. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul representa do PIB brasileiro, a dados mais atualizados, 6,3%. Né? O nosso setor representa, em relação ao Brasil, máquinas e equipamentos, algo em torno de 16,5%. Então, o Rio Grande do Sul é significativo. É muito, Inclusive, é quase 3 vezes o total da nossa participação no PIB. Então, isso em função de quê? De que é um estado com vocação industrial. Nós temos uma indústria forte. Por exemplo, máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas entra na categoria de bens de capital? Entra. Automóvel não? Automóvel não. Por que máquinas agrícolas? Porque é um veículo sim, também, porque ele gera riqueza, ele produz, né? Trator, automóvel não gera riqueza. Gera incômodo. Gera incômodo e passivo. Incômodo e passivo. Então, máquinas agrícolas, por exemplo, 60% de máquinas e implementos agrícolas consumidos, produzidos no Brasil, são no Rio Grande do Sul. São do Rio Grande do Sul. Então é líder absoluto. É isso produção. Que puxa a nossa participação no conjunto brasileiro da área de bens de capital, não é isso? Também, isso contribui bastante. Mas importante registrar, por que o Brasil ele é uma potência agrícola? Porque ele tem extensão de terra, porque ele é um grande produtor de grãos, mas para você ser um produtor forte de grãos, você precisa de máquinas
implementos com tecnologia. Senão não tem produção nem produtividade. Então não tem. Então, para ser forte em um tipo de segmento, um tipo de indústria, ele precisa ter atrás uma indústria de máquinas forte e desenvolvida. Ele não pode ser um importador de máquina por si só. Por quê? Porque você nunca vai ser o detector da tecnologia. Então, por exemplo, as máquinas agrícolas do Brasil são muito produtivas. Por quê? Porque foram desenvolvidas tecnologias aqui para que essas máquinas... Está customizado, né? Customizado. A tecnologia está se para o desenvolvendo solo, para aqui o clima, para o se ambiente. adaptar às nossas condições. Exatamente. Então, por isso, esse setor é importante como a base da industrialização. E isso serve de referência para todos os outros segmentos. Tá certo. No próximo bloco, nós vamos desenhar um pouquinho o cenário atual da área de bens de capital, porque o noticiário de jornal é abundante, seu Calduro, todos os dias, dando conta de que a indústria de bens de capital está cada vez vendendo menos, e o que ocorre nesse momento na economia brasileira, pelo menos é pelo noticiário, vamos ver se isso é verdade, o que está havendo na economia brasileira é uma desindustrialização. Né? Então nós vamos ver se isso é verdade e em que proporções está acontecendo e o que é possível fazer para corrigir esse rumo que nós estamos vendo nesse momento acontecer. Né? No próximo bloco.